São Paulo, janeiro de 2005. Dileto amigo, tenho dúvidas quanto à obediência dentro da hierarquia da igreja. Quem deve obedecer a quem? Se existem limites nesta obediência, se existem casos de abuso de autoridade e qual é a providência que a igreja toma nestes casos. Não falo do voto de obediência dos religiosos, já bastante esclarecido pelo direito canônico, mas da obediência em relação ao Papa, aos cardeais, aos bispos, aos padres e diáconos seculares e aos leigos. Agradeço desde já a sua atenção. Muito prezado, salve Maria. A solução do problema que você me coloca é relativamente fácil de ser explanada e compreendida, difícil de ser executada na prática pela delicadeza do problema proposto. Você conhece a resposta de São Pedro ao sumo sacerdote judeu que proibiu aos apóstolos de fazer milagres e de ensinar o cristianismo? Deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Como você bem sabe, segundo a doutrina católica, todo poder vem de Deus. Mais do que qualquer outro poder, o do Papa provém diretamente de Cristo Deus. O Papa é o doce Cristo na terra, como dizia Santa Catarina de Siena. Também o poder dos bispos provém diretamente dos apóstolos, e por meio deles provém de Cristo, Deus e homem. Uma desobediência formal ao que determina o Papa é pecado gravíssimo, e se a desobediência chegar ao grau de negar a própria autoridade do Papa como vigário de Cristo na terra, ela se constitui em cisma, que é um pecado ainda maior. Isso significa que devemos sempre obedecer ao Papa e aos bispos diocesanos em união com o Papa, em tudo o que eles ordenam segundo a fé e a lei de Deus e da Igreja. Também a obediência aos pais é obrigatória pelo quarto mandamento da lei de Deus, e desobedecer aos pais em matéria grave é pecado mortal. Entretanto, a obediência a qualquer autoridade, Papa, bispos, pais, governantes, mestres, é condicionada a Deus, que dá o poder a toda e a qualquer autoridade. Todo poder vem de Deus, mas se a autoridade manda fazer alguma coisa contra a lei de Deus e contra a verdade, ela corta seu laço com Deus, e sua ordem perde a autoridade. Assim, se um pai manda que seu filho vá vender maconha, o filho não tem que obedecer. Se um governante manda cometer um crime, o súdito não deve obedecer, pois se obedecer, será cúmplice no crime. Por exemplo, os alemães na Segunda Guerra Mundial, mesmo os oficiais do exército alemão, não deveriam obedecer às ordens de Hitler de prender e matar os judeus só por serem judeus. Quem obedeceu a Hitler, executando os crimes que ele mandou, foi cúmplice dele em seus crimes de genocídio. Os mesmos princípios se aplicam à Igreja. Se um padre, como soube agora de numa cidade do interior paulista, manda fazer algo contra a fé ou se ensina algo contra a fé, não deve nem ser obedecido nem acatado em seu ensinamento errado. Concretamente, na missa, por ocasião da oração da paz, o padre ordenava: agora, cada um belisque a pessoa que estiver ao seu lado. Era então um beliscar de mocinhas. Quem obedecia a esse padre, beliscando moças e senhoras, errava. Outro exemplo, o bispo Dom Casaldália escreveu poemas contrários ao direito de propriedade e de incentivo à revolta. Ele não deve nem ser ouvido e nem ser obedecido quando mandava algo que contrariava a doutrina católica. No mais, quando ele mandasse o que está de acordo com a fé, deveria sempre ser obedecido. O Papa também deve ser obedecido, a não ser que mande fazer algo diretamente contra a fé ou contra a moral. Por exemplo, o Papa Alexandre VI tinha capangas aos quais mandava que assassinassem os seus inimigos. É claro que esses homens não deveriam obedecer ao Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, quando ele mandava praticar um crime. Se por hipótese, então, um Papa mandasse fazer algo contrário à fé ou aos 10 mandamentos, não se deveria acatá-lo, porque nesses casos ele estaria mandando fazer algo contra Deus, e deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens, como ensinou o Papa São Pedro. Em matéria de fé, São Paulo ensina o mesmo ao dizer: se um anjo do céu vier ensinar um evangelho diferente, que seja anátema. Gálatas 1:8. É claro que isso só ocorre em raríssimos casos. Por exemplo, os que se revoltaram contra a declaração Dominus Iesus do Papa João Paulo II pecaram pelo menos por desobediência, se não contra a fé. Ainda há poucos meses, o Papa João Paulo II determinou que voltasse a colocar os confessionários nas igrejas e que a confissão particular voltasse a ser praticada como sempre fora. Poucos sacerdotes obedeceram a essa ordem do Papa. Os outros padres
desobedeceram em matéria grave. Agora mesmo o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica sobre a Eucaristia, proibindo dar a comunhão a hereges ou a amasiados. Quem desobedecer a isso pecará. Vamos ver se o Papa será obedecido logo mais, quando sair o decreto regulamentando a música nas missas. Se o Papa proibir de tocar bumbo, bateria, reco-reco, cuíca nas missas, veremos quem obedecerá. Veremos. E rezemos para que todos obedeçam ao Papa em tudo o que ele mandar como vigário de Cristo, ensinando a doutrina de Cristo, porque o Papa é verdadeiramente Cristo na terra. Viva o Papa! Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.